Continuando o nosso estudo sobre Pedro, sobre as cartas de Pedro, a gente chegou agora no capítulo 2, a partir do verso 11, numa porção que é uma das mais difíceis, porque elas vão tocar numa questão sensível ao pensamento moderno, à sociedade onde nós estamos inseridos. Nós compartilhamos desse pensamento também, né? Então ele vai dizer lá em 1 Pedro, capítulo 2, verso 11 e 12, começa dizendo assim: Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências... Nossa, é muito difícil falar essa palavra, eu sempre me enrolo. Das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que em vós observem. Pelo jeito, Pedro está falando aqui sobre um pensamento que corria na época de que os cristãos tinham um mau procedimento. E esse mau procedimento vem em relação a quê? Lendo os versos seguintes, a gente tem a impressão de que a ideia que corria entre os gentios, entre os não cristãos, era que os cristãos eram pessoas subversivas, que não queriam se submeter às autoridades, essas coisas. A impressão que eu tenho lendo esses versos é isso, né? E sempre lembrando, quando você lê um texto bíblico, você tem que pensar que ele é uma continuação do que vem antes, a não ser que seja o primeiro verso do livro. E se o livro não for uma continuação do livro anterior, você tem que pensar sempre como uma continuação. Lembra do que está sendo construído em Pedro, né? No nosso último vídeo, a gente comentou daquela parte que Pedro fala das pedras vivas, a palavra de Deus subsiste para sempre, etc. e tal, né? Dos versos 13 a 17 é que vem a parte espinhosa. E diz assim: Sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, quer ao superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem, porque assim é a vontade de Deus, que fazendo bem tapeis a boca à ignorância dos homens insensatos. Como livres e não tendo liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus, honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai ao rei. Como é difícil esses versos, principalmente na situação que o Brasil está vivendo quando esse vídeo foi gravado. Quando a gente lê esses versos, a primeira ideia que a gente tem é que eu tenho que contextualizar, porque essa ideia de ser sujeito à autoridade não é bem assim. Acontece que ela não aparece só aqui em Pedro, ela não aparece só nos escritos de Paulo, é um princípio bíblico. Se você segue a Bíblia, você tem que se sujeitar às autoridades. É um princípio bíblico que você deve se sujeitar às autoridades humanas, mesmo as não religiosas, porque elas, mesmo não tendo consciência disso, foram instituídas pelo próprio Deus para manter um mínimo de organização na sociedade, para a sociedade não ser um caos completo, né? É mais ou menos aquela ideia do Leviatã, né? O estado de todos contra todos, né? A ideia que se tem na Bíblia. As autoridades, elas foram impostas por Deus. Mesmo as autoridades ruins, mesmo as autoridades não religiosas, a ideia de autoridade é uma ideia divina, porque sem ela existe o caos. Sem ela a gente volta ao estágio de antes da criação do mundo, sem forma e vazio, o caos, né? A criação do mundo é uma organização através de uma voz de autoridade. Deus fala e as coisas acontecem, né? Então, por que a gente vive nessa situação, né? Por que para a gente é tão difícil assim falar sobre autoridade? Quando a gente pensa num político, quando a gente pensa na polícia, quando a gente pensa nas outras autoridades que tem na sociedade, a gente tem, e eu me incluo nisso, a gente tem a primeira reação é falar: eu não tenho que me submeter a esses caras, não. É muito difícil. É muito difícil porque a gente vive na nossa sociedade em um contexto de uma crise da autoridade. Hannah Arendt, no livro As Origens do Totalitarismo, ela vai comentar sobre isso. A sociedade vive uma crise da autoridade que se origina na política. A crise de autoridade que a gente vive hoje, ela tem origem nos movimentos autoritários do século XX.
por uma autoridade que é imposta e não legitimada, a ideia de autoridade acabou se tornando uma ideia negativa na nossa sociedade moderna. E é interessante a gente ver como isso se reflete em todos os aspectos da nossa vida. Nós vivemos uma crise da autoridade. Quando a gente entra numa sala de aula e a gente vê que os alunos estão um pouco se lixando para o professor, isso é um reflexo direto da ideia de crise de autoridade. O professor não é mais uma autoridade. Ele não tem que ser respeitado. Você não tem que obedecer por obedecer. Na nossa sociedade, inclusive, obedecer é uma característica ruim. Questionar é uma característica mais importante. A gente ensina os nossos filhos a serem questionadores. A gente pensa que a educação acontece através do questionamento. E de certa forma é também. Mas não existe nenhum tipo de educação sem autoridade. Se você não tem uma autoridade inicial, o questionamento ele segue absolutamente sem direcionamento. A crise da autoridade também se reflete no próprio caos urbano que a gente vive. A polícia não é mais considerada uma autoridade. A polícia não se vê como uma autoridade. E isso acontece por vários motivos, né? A corrupção que existe na polícia, a gente sempre cita primeiro a corrupção, ao invés de citar os casos em que a polícia organiza a sociedade, e porque a gente pensa na corrupção da polícia como algo que deslegitima o seu poder. Porque os policiais são corruptos, eu não vou obedecê-los quando eu estiver andando no meu caminho e eles falarem para eu pegar o caminho à direita e não à esquerda. A gente acaba obedecendo só por medo da punição, só para não tomar multa. A gente obedece só para não ter problemas maiores. E mesmo assim, quando a gente está numa situação de caos urbano, de manifestação, a gente pensa que a gente não vai ter a punição, a gente não respeita a autoridade da polícia. A política é algo que nem se fala, né? A autoridade dos políticos está absolutamente deslegitimada na nossa sociedade. A gente não consegue ver um deputado como uma autoridade. E é compreensível isso. Várias coisas aconteceram para que essa figura seja deslegitimada como uma autoridade. Muita gente fala, né, tomara que Brasília pegue fogo, morra todo mundo e tal, tem que acabar com esse Congresso. A gente não consegue imaginar como seria uma sociedade onde você não tem poderes legislativo, judiciário e executivo. A gente colhe os bens de viver numa sociedade onde há autoridades organizadas sem pensar nesse bem. A gente só critica a ideia de autoridade. Na verdade, não existe nenhuma sociedade com um mínimo de organização onde não haja a ideia de autoridade, né? A ideia da anarquia é uma ideia pueril, né? A anarquia absoluta, a anarquia completa, onde não existe nenhuma autoridade e todo mundo se dá bem. Ela é absolutamente estranha ao pensamento bíblico. A ideia da autoridade também, a crise da autoridade, se reflete dentro das famílias. A ideia do pai e da mãe não é mais vista como uma ideia de autoridade. Existem pais e mães que se sentem mal ao exercer a sua autoridade sobre os filhos, porque eles não se veem como autoridades, né? A crise da autoridade tem os dois lados, né? Não só nós que temos que nos submeter à autoridade, não vemos mais legitimidade nas autoridades, como as figuras que deveriam ser autoridade, elas não se encontram mais nesse papel de autoridade. E por isso acabam caindo muitas vezes no autoritarismo, que é uma coisa diferente. É você impor uma autoridade que não é legítima através da força. Como a gente não consegue mais ver na nossa sociedade os pais como uma autoridade, a ideia da família vai se tornando uma ideia cada vez mais difusa. Os pais não são mais uma referência para o crescimento dos filhos, eles são só sustenedores. A responsabilidade deles é sustentar os filhos. Não é uma autoridade que vai moldar o caráter dos filhos, né? E, por fim, essa crise da autoridade ela se manifesta na religião. A gente não consegue mais ver Deus como uma autoridade, né? Muita gente usa como argumento para o ateísmo a ideia de que Deus matou pessoas na Bíblia. Deus é um Deus cruel, então ele não deve existir. Então eu não consigo conceber eu me submeter a essa autoridade, né? Sem pensar que aquele que criou a vida tem autoridade para tirar a vida. É o único que teria essa autoridade.
Aquele que conhece absolutamente a mente humana tem autoridade para julgar essa mente. Aquele do qual emana a moralidade é o único que pode ser o juiz do certo e o errado. Quando a gente derruba a ideia de autoridade, a gente derruba em última instância a ideia de Deus, de divindade. Ele é a autoridade máxima, ele é a instância máxima da autoridade, né? E toda essa ideia de autoridade vai derrubando um bloco atrás do outro como um jogo de dominó e acaba desvirtuando toda a religião. A sociedade se torna cada vez menos religiosa e as religiões que surgem, elas tentam, de uma forma muito bizarra, manter a sua religiosidade ignorando o aspecto de autoridade divina, fingindo que esse aspecto não existe, que é um dos aspectos fundamentais na Bíblia. A própria ideia de Deus ela está fundamentada no conceito de autoridade. Bom, a segunda carta de Pedro ele vai continuar, os versos 18 a 25, uma outra parte muito mais difícil ainda para a nossa compreensão como pessoas modernas, porque ele fala dos servos se sujeitarem às autoridades dos seus senhores. Servos aqui no sentido de escravo mesmo, né? Escravos, vocês têm que sujeitar com todo temor aos seus senhores. E ele diz ainda mesmo que eles sejam injustos. Aliás, principalmente quando eles são injustos. Porque ao sofrer injustiça por ter um senhor injusto, o escravo ele está compartilhando a injustiça que Cristo viveu. Ele está vivendo essa experiência de injustiça que o próprio Cristo viveu, né? É aí que você mostra a sua característica de cristão mesmo, né? Você ser sujeito a um Senhor que é totalmente justo e bom é até fácil. Difícil é ser sujeito a um Senhor mau. É aí que você marca a sua... que você tem algo a mais, que você tem uma motivação que não é meramente humana, né? E depois, no capítulo 3, os versos 1 a 7, ele vai falar das autoridades na relação conjugal. Primeiramente, e todos os versos, até o verso 6, ele vai falar da autoridade do homem, a mulher se sujeitando à autoridade do homem. No verso 7 do capítulo 3, ele vai falar do homem se sujeitando também à mulher. Na verdade, a ideia é sujeitar-vos uns aos outros. Algumas reflexões aqui cabem, né? A figura que é a autoridade, ela muda de acordo com a sociedade. Por exemplo, ele fala, você deve honrar o rei. Não significa que nós devemos honrar aqui no Brasil a nossa família real como uma autoridade. Ela não é mais autoridade na nossa sociedade, né? Eles não são autoridade, nós não devemos honra ao rei, porque o rei era uma figura de autoridade na época de Pedro, mas hoje não é mais. A mesma situação entre os senhores e escravos, né? Não existe mais escravidão na nossa sociedade, graças a Deus. Portanto, isso não quer dizer que nós devemos voltar ao período de escravidão. A ideia do verso não é a manutenção dessas instituições, como monarquia, escravidão e a sujeição da esposa ao marido. A ideia desses versos é, antes disso, a gente se manter sujeito às autoridades que são presentes no nosso contexto. Aqui também Pedro não está falando da autoridade de qualquer homem sobre qualquer mulher na sociedade, não está falando da sujeição da mulher no sentido genérico ao homem, mas da esposa ao marido especificamente dentro do lar. Uma relação de hierarquia que já não existe na nossa sociedade, né? E por mais que alguns digam que deveria existir, o fato é que não existe. Não é assim mais que funciona a relação familiar na nossa sociedade, né? Então, como a gente mantém a sujeição, a submissão dentro do contexto em que nós vivemos? Primeiro, em relação à política. Ser sujeito às autoridades não significa não se manifestar contra políticos. Não é isso. Primeiro, porque a manifestação política é um papel do cidadão dentro do sistema político em que a gente vive. A gente não vive mais numa monarquia absolutista. Em segundo lugar, porque a maior autoridade da nossa sociedade, estou falando do ponto de vista político, não é a polícia, não é um deputado, um vereador, não é um juiz e não é o presidente da República.
todas essas autoridades, elas estão submetidas a uma autoridade maior, que é a lei, que é a carta máxima do nosso país, a Constituição. Todos eles estão sujeitos, submissos à Constituição. Todos nós estamos submissos à Constituição. Você manter a sua submissão à autoridade dentro do contexto em que nós vivemos, uma sociedade que vive num regime democrático de direito, significa você ser submisso às leis. Você não deve quebrar as leis. As autoridades, elas servem para fazer a manutenção das leis. E quando uma autoridade ela deixa de cumprir a lei, dentro do sistema em que nós vivemos, é papel inclusive do cidadão você ser contra aquela autoridade, né? Isso é importante. Quando você se manifesta contra um político que roubou o seu país, você não está descumprindo as ordens de Pedro, pelo contrário. É o seu papel, faz parte do seu papel como cidadão, você respeitar a autoridade máxima, que é a Constituição, e fazer com que os políticos também a obedeçam. Quando nós nos submetemos à política, a política em que vivemos, significa que nós nos submetemos à lei do nosso país. Essa seria a maneira, pelo que eu vejo, mais coerente de você seguir esses conselhos de Pedro, né? Ser submisso à autoridade. Ser submisso ao seu patrão, ao seu chefe, ser submisso aos seus pais, às figuras de autoridade das quais que existem dentro do contexto onde você vive. Ser cristão não é você mudar a sociedade onde você vive hoje para alcançar um paraíso, né? Isso nunca fez parte do pensamento cristão. Quando Cristo é questionado sobre os impostos, ele não entra sequer no mérito de se os impostos eram justos ou não. Ele diz, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. Eu imagino que todo esse pensamento do Novo Testamento de submissão às autoridades, eles são desdobramentos desse pensamento de Jesus, dessa afirmação de Jesus. Cabe uma reflexão nossa sobre o caos em que vivemos, sobre o nosso descaso com a figura da autoridade na nossa sociedade, e a gente repensar de onde emana a maior autoridade, no caso das leis. E a própria lei brasileira vai partir do princípio que a autoridade ela emana do povo. Quando a gente pensa nesses princípios, a gente consegue organizar melhor a nossa vida e seguir melhor esses conselhos, né? Sede submisso às autoridades estabelecidas, elas não estão lá por acaso. Deus as estabeleceu para a sociedade não entrar num caos completo. A nossa função não é questionar o sistema em que vivemos para estabelecer uma sociedade perfeita, né? Isso não vai acontecer. Isso, do ponto de vista bíblico, a salvação da humanidade não vai vir pelo homem. Daniel usa uma figura, quando ele fala do juízo divino, da autoridade divina sendo exercida na sua plenitude. Ele diz que o final da história é representado por uma rocha que é cortada sem o auxílio de mãos humanas. E essa rocha destrói toda a história humana e se torna uma grande montanha. A solução para a situação em que vivemos não vai vir da nossa organização, vem de Deus. A solução única é uma intervenção sobrenatural de Deus na história da humanidade. Não vai vir do próprio homem, da organização humana. A nós cabe apenas sermos o melhor possível naquilo que nós somos. O melhor possível de cidadão, o melhor cidadão possível, o melhor filho possível, o melhor marido possível, a melhor esposa possível. Essa deve ser a nossa motivação quando nós somos homens e mulheres cristãos, né? Deus nos ajude nessa dificuldade.